Evangelho, Quinta-feira Santa, celebração da Ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da Semana Santa, Missa da Ceia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos início hoje à celebração do Tríduo Pascal. E como acabamos de ouvir, o 13º capítulo do Evangelho de São João nos leva para dentro da última ceia. Jesus, segundo a tradição do Evangelho de João, antecipa a celebração da ceia, que tradicionalmente pelos judeus seria realizada na sexta-feira, antecipa para a quinta-feira, a fim de poder instituir com os seus discípulos um novo rito, que será entregue a eles e, como vimos na segunda leitura, para que seja feita uma memória perpétua. Pois na sexta-feira, Jesus iria realizar o seu sacrifício pascal. Ao mesmo tempo que ele oferece o sacrifício, ele também é vítima. O sacerdote que se imolará pela nova e eterna aliança e que entregou aos seus discípulos o rito na qual se celebra essa memória. E não se trata apenas de uma recordação, mas de uma atuação. Toda vez que essa memória é celebrada, se perpetua o sacrifício do Senhor. Assim, hoje toda a Igreja celebra a instituição da Santa Eucaristia e a instituição do sacramento do sacerdócio. Os discípulos são investidos da autoridade sacerdotal para cumprir o ato memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Toda vez que a Igreja se reúne para celebrar a Santa Missa, esse acontecimento eterno, perpétuo, é mais uma vez atualizado como único e definitivo. Eis aqui a grande maravilha, o grande tesouro que nós temos no seio da Igreja. Para falar mais intensamente a respeito
da Quinta-feira Santa e de Jesus que se reúne com os seus discípulos no cenáculo, eu gostaria de tomar em mãos agora uma carta de Santa Catarina de Sena, que nos ajuda a olhar com tanto amor e afeto para a Quinta-feira Santa, para a Missa da Ceia do Senhor que hoje estamos celebrando. Escreve Santa Catarina de Sena em uma das suas cartas de instrução às consagradas: sede obedientes até a morte, a exemplo do Cordeiro sem mancha, que obedeceu a seu Pai até a morte vergonhosa na cruz. Pensai que Ele é o caminho e a regra que deveis seguir todos os dias em vossas vidas. Tende-o sempre presente diante dos olhos do Espírito. Vede como esse verbo, a palavra de Deus, obedece. Ele não se recusa a carregar o fardo das dores de que o Pai o encarregou. Pelo contrário, abraça-se a Ele, animado de grande desejo, dizendo na ceia de Quinta-feira Santa: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de padecer. Assim escreve o Evangelho de João, capítulo 22, versículo 15. Comer a Páscoa é cumprir a vontade do Pai. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese a partir do Evangelho de João que acabamos de ouvir, quando no primeiro versículo diz o texto: antes da festa da Páscoa, sabendo que chegara a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Senhor que escolhe a condição de servo e escravo, o faz por amor ao Pai. Ele permanece amando e ama até o fim, sabendo que a sua hora chegou. E em seguida, no versículo 22, sabendo que o Pai tudo iria colocar em suas mãos, que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa. Olha que maravilha, meus irmãos! Aproveitando o ensejo do texto de Santa Catarina de Sena para observarmos esses dois grandes elementos que estão presentes antes da escolha de apresentar-se como servo humilde, né? Porque poderíamos dizer que Jesus escolheu para si o título de Filho do Homem e usa tantas vezes, e aqui o título, entre aspas, me permitam, de servo humilde, se apresenta, mas dessa vez com um gesto, não com palavras, não um título formalmente apresentado, recuperado da tradição, ou recuperado da tradição, mas com um significado novo da parte do Senhor. Mas aqui o gesto de escolher apresentar-se como servo. Isso supõe essa dupla realidade. A escolha de cumprir a vontade do Pai até o fim. Amar-nos até o fim. É cumprir um ato de amor à vontade do Pai até o fim. De levá-la consigo é, antes de tudo, um ato de amor ao Pai. E, ao mesmo tempo, sem em nenhum momento ignorar que o Pai entrega tudo em suas mãos, o Senhor escolhe como responde, como cuida daquilo que o Senhor lhe entrega. E desse modo Ele nos ensina como cumprir a vontade de Deus e de que modo oferecer a nossa vida no cumprimento dessa vontade. Ele está nos dando um testemunho de profunda obediência, humildade e serviço. O amor a Deus, a vontade de Deus se cumpre escolhendo através da via da humildade o serviço, a entrega no serviço do próximo. E escolher servir.
é escolher colocar-se a serviço. Olha como é intenso essa referência, porque se olhamos o diálogo com Pedro, é preciso que Pedro aprenda do Senhor e que aceite aprender. Pedro sabe o que é um sacrifício. Pedro consegue entender o que é uma escolha, mas não consegue alcançar essa escolha do Mestre de colocar-se na condição de um escravo, de cumprir a vontade do Pai na condição de um escravo. O escravo é aquele que não espera outra coisa senão a vontade do seu Senhor e de cumpri-la. O tesouro do seu coração, a sua felicidade é cumprir a vontade do seu Senhor, como um escravo, escutando a voz do seu Senhor e colocando em prática. Isso é novo. E ele precisa aprender, Jesus o adverte, para que haja comunhão. É preciso escolher assim, cumprir a vontade assim, com um coração de escravo. Estarmos unidos aqui, Pedro, nessa escolha. A entrega tem um modo para acontecer e é desse modo. Não é qualquer serviço, não é uma entrega de qualquer jeito, mas é desse modo. E isso é inédito, surpreendente. Pedro precisa aprender do Senhor. E ele aceita aprender. Por sua vez, como sabemos, Judas consente que lhe seja lavado os pés, mas não escolhe com o Senhor cumprir a vontade do Pai assim. Não escolhe uma entrega, como comentamos nesses últimos dias, total nas mãos do Pai. E dessa forma, escravo da soberba e do orgulho, precipita no desespero, pois apesar de tudo aprendeu a confiar e a buscar o interesse e o anseio do seu próprio coração. E desse modo não conseguiu esvaziar-se de si. E foi aos poucos escolhendo não mais prová-lo. Até o desespero. Então, como nos abre essa possibilidade o texto de Santa Catarina de Sena de poder olharmos esse detalhe na primeira parte do Evangelho? Agora, se podemos voltar por um instante ao texto, comer a Páscoa é cumprir a vontade do Pai, vendo a chegada de sua hora. Muito bem, até aqui nós chegamos. Jesus tinha celebrado outras Páscoas com os seus discípulos, mas nunca celebrara esta, de indizível, doce e ardente caridade. Tu não pensas nas tuas dores, nem na tua morte ignominiosa. Se tivesses pensado nelas, não terias sido tão feliz, não lhe terias chamado Páscoa? O Verbo viu que fora escolhido para receber como esposa a nossa humanidade, ferida e maltratada. Foi-lhe pedido que nos desse o seu sangue, a fim de que a vontade do Pai se cumprisse em nós e se curassem as nossas feridas, a fim de que seu sangue nos santificasse. Vede bem, caras filhas, como este Cordeiro sem mancha aceita a sua Páscoa, cumprindo a vontade do Pai e observando inteiramente os seus desejos com grande amor. Que amor indizível é este, que empenha a inteira vida pela salvação de outra vida. Por isso, meus bem-amados, peço-vos que não tenhais medo de nada e que coloqueis toda a vossa confiança no sangue de Cristo crucificado, que será derramado por vós. Afastai do vosso espírito todo o temor servil e dizei, como disse São Paulo, tudo posso em Cristo crucificado, pois Ele está em mim, por desejo e por amor, e fortalece-me.
Amai, minhas filhas, amai, amai sempre. Pelo seu sangue, o doce sangue do Cordeiro, ele fez da vossa alma um rochedo inabalável. Por isso eu vos repito, amai, amai sempre. Eis aqui a celebração que nos entrega o testemunho do amor perene desse Senhor por nós. A celebração de hoje da Santa Ceia do Senhor marca essa grande entrega de amor do Senhor que quer nos chamar para viver a comunhão por meio de um sacrifício junto com Ele. Tanto que, na continuação do versículo do texto, justo no versículo 15, nós temos: dei-vos o exemplo, para que como eu fiz, também vós o façais. Que nós possamos escolher cumprir a vontade do Senhor com um coração de escravo. Como o escravo ama a palavra do seu Senhor, amemos da mesma forma a vontade de Deus. Como o escravo se dispõe pela palavra do seu Senhor, disponhamos a nossa vida em favor do cumprimento da vontade de Deus. E assim como Cristo entrega a sua vida, com Ele entreguemos a nossa, no serviço pela salvação, pela santificação da nossa alma e da alma dos nossos irmãos. Entrega ao Senhor, na busca da santidade, a sua vida e transforma essa oferta em serviço de amor pela santificação da sua família, pela santificação da sua comunidade, pela santificação do seu ambiente de trabalho, pela santificação da sua comunidade religiosa. Se me permitem ainda mais, gostaria de ler o trecho da Liturgia das Horas de Melitão de Sardes, bispo, comentando a respeito do Cordeiro imolado, porque hoje Cristo decide se entregar como vítima no sacrifício, sacerdote e vítima, que se apresenta para nossa aliança, para estabelecer a aliança definitiva da nossa salvação. Escreve São Militão de Sardes: muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Ele revestiu-se da nossa natureza no seio da Beatíssima Virgem Maria e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu Espírito e os nossos corpos com o seu sangue precioso. Belíssimo isso. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés confundiu ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e concedeu a justiça, a esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado de sua terra em Jacó,
vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado em cada um dos profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e, ressuscitando dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. Foi ele o Cordeiro que não abriu a boca, o Cordeiro imolado, nascido de Maria, a mais bela ovelhinha do rebanho do Pai. Retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção, mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro e a fez subir consigo para sentar-se à direita do Pai. Amém. Meu irmão e minha irmã, que texto maravilhoso, com que clareza São Melitão de Sardes percorre todos os anúncios, todas as prefigurações da Páscoa do Senhor no Antigo Testamento até chegar à paixão, morte e ressurreição do Senhor. E em todos os momentos nós nos vemos participando, pois tudo aconteceu por ti, para que a misericórdia de Deus fosse por ti, para que tivesses onde entregar as dores dos seus pecados, para que pudesse ter outra vez a vida e a esperança de viver novamente em Deus. Tudo por mim e por ti. Bendito seja o Senhor Deus misericordioso, que nos entrega a graça da salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de todos os santos padres da Igreja e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.